Existe uma oração que todos nós precisamos fazer hoje. Não amanhã, não quando tudo estiver bem, não quando sentirmos vontade, hoje. Porque existe algo dentro de nós que, se não for tratado, continua nos afastando de Deus em silêncio, sem fazer barulho, sem chamar atenção, mas nos afastando pouco a pouco. A Bíblia nos revela isso de forma poderosa no Salmo 51. Ali encontramos um clamor que atravessa o tempo, um pedido que continua vivo e urgente para todos nós. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Essas palavras não vieram de alguém perfeito, mas de alguém que percebeu que não podia continuar do mesmo jeito. Alguém que entendeu que precisava de uma transformação profunda. E essa é uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. Todos nós, em algum momento, precisamos fazer essa mesma oração. Porque enquanto estivermos aqui, nosso coração nem sempre nos leva para o que é certo. Às vezes são pensamentos que surgem sem aviso. Outras vezes são desejos, hábitos ou pequenas atitudes que vamos permitindo aos poucos e, quando percebemos, já estão ocupando espaço dentro de nós. São coisas que criam uma distância entre nós e Deus, mesmo quando tudo por fora parece estar normal. Seguimos nossa rotina, cumprimos nossas responsabilidades, fazemos o que precisa ser feito, mas por dentro algo já não está alinhado como deveria. E o mais perigoso é quando isso começa a parecer comum, quando deixamos de perceber o quanto precisamos de Deus para nos limpar, nos renovar e nos restaurar. É por isso que essa oração não pode ser algo ocasional. Ela precisa se tornar parte da nossa vida, algo diário, constante, sincero. Porque não se trata apenas do que fazemos, mas também do que pensamos, do que alimentamos e do que guardamos dentro do coração. E Jesus deixou isso muito claro quando mostrou que até os pensamentos têm peso diante de Deus. Agora pare por um instante e pense com sinceridade. Quantos pensamentos passam pela sua mente todos os dias? E quantos deles realmente agradam a Deus? É exatamente por isso que precisamos clamar por purificação, não como um hábito religioso, mas como uma necessidade real, profunda e urgente. E essa necessidade começa a ficar ainda mais clara quando entendemos o contexto dessa oração, algo que vamos aprofundar a partir daqui. Esse clamor do Salmo 51 não surgiu em um momento comum da vida de Davi. Ele nasceu em um dos períodos mais sombrios da sua história, quando ele já não podia mais fugir da verdade sobre si mesmo. Ele sabia que havia errado diante de Deus, e não de forma pequena ou acidental, mas de maneira consciente, tomando decisões que o afastaram profundamente do caminho certo. Foi depois de ter se envolvido com a esposa de Urias, e de forma ainda mais grave, ter sido responsável pela morte dele, que Davi finalmente parou. Não havia mais como se esconder atrás de desculpas, nem tentar justificar o injustificável. Tudo ficou exposto diante de Deus, e foi nesse ponto de quebrantamento que essa oração nasceu. Uma oração sem máscaras, sem defesa, sem tentativa de parecer melhor do que realmente era. Apenas um coração reconhecendo: eu preciso ser transformado. E quando olhamos para isso, somos levados a uma reflexão importante. Talvez você nunca tenha passado por algo tão extremo, talvez nunca tenha cometido erros dessa dimensão, mas isso não significa que o nosso coração esteja automaticamente limpo diante de Deus. Porque o afastamento nem sempre acontece de forma escandalosa ou visível. Muitas vezes ele começa de maneira silenciosa, através de pequenas escolhas, pequenos pensamentos e pequenas concessões que vamos permitindo ao longo do tempo. E quando percebemos, já não estamos tão sensíveis como antes, já não incomoda como antes, já não pesa como deveria pesar, porque enquanto estivermos neste mundo, existe dentro de nós uma tendência constante de sermos puxados para aquilo que não é bom,
para aquilo que nos afasta de Deus, mesmo que pareça pequeno ou inofensivo no início. E isso acontece mais vezes do que gostaríamos de admitir. Haverá momentos em que vamos falhar, momentos em que vamos cair, momentos em que vamos olhar para trás e perceber que poderíamos ter feito diferente, mas não fizemos. E é justamente por isso que essa oração não pode ser algo raro na nossa vida, mas sim uma postura constante do nosso coração diante de Deus. Porque muitas vezes o problema não está apenas no que fazemos externamente, mas no que já começou a crescer internamente. Pensamentos que ninguém vê, intenções que não revelamos, desejos que vão sendo alimentados em silêncio. E Jesus nos alertou sobre isso quando mostrou que até aquilo que acontece dentro do coração já tem peso diante de Deus. Isso nos confronta, porque nos lembra que a vida espiritual não é apenas sobre ações visíveis, mas sobre aquilo que se forma dentro de nós. E quando entendemos isso, percebemos a importância de clamar diariamente por um coração puro. Porque há coisas que nós mesmos não conseguimos identificar com clareza. E é exatamente aí que essa oração se torna essencial, porque ela nos coloca diante de Deus de forma sincera, preparando o terreno para algo ainda mais profundo que vamos entender a seguir. É por isso que pedir a Deus um coração puro não pode ser visto como algo secundário ou apenas bonito de dizer. Isso precisa ser uma necessidade diária, constante, real. Porque existe uma verdade que, quando encarada com sinceridade, muda completamente a forma como entendemos nossa vida espiritual. Nós não enxergamos tudo o que acontece dentro de nós. Há coisas que já se tornaram tão frequentes, tão repetidas e tão normais no nosso dia a dia, que deixamos de perceber o quanto elas estão nos afetando. Pensamentos que surgem e ficam, ideias que passam, mas não são rejeitadas, sentimentos que não deveriam ter espaço, mas acabam sendo alimentados. E tudo isso vai, pouco a pouco, ocupando áreas do nosso coração, sem que a gente perceba a profundidade do impacto. E o mais perigoso disso tudo é que nem sempre o que nos contamina parece errado no começo. Muitas coisas entram de forma sutil, quase imperceptível, e quando percebemos, já estão influenciando a forma como pensamos, reagimos e até como nos aproximamos de Deus. É exatamente por isso que essa oração tem tanto poder. Quando você diz, Senhor, purifica o meu coração, você está reconhecendo algo muito importante. Você não consegue enxergar tudo sozinho. Você está abrindo mão da ilusão de controle e dizendo a Deus que Ele pode acessar aquilo que você mesmo não consegue identificar. E isso muda tudo, porque essa oração não trata apenas do que é visível, mas também do que está escondido. Ela alcança o que foi ignorado, o que foi esquecido, o que foi normalizado ao longo do tempo. Ela expõe o coração diante de Deus de uma forma honesta, sem filtros. E existe algo profundamente lindo nisso. Qualquer pessoa pode fazer essa oração. Não existe um tipo específico de pessoa que merece orar assim. Não depende de histórico, nem de aparência espiritual, nem de quanto tempo alguém está na fé. O que Deus procura é sinceridade. Um coração que reconhece a necessidade de mudança. Um coração que não tenta esconder, mas que se aproxima com verdade. Porque Deus não rejeita quem chega quebrantado. Ele não ignora quem reconhece suas falhas. Pelo contrário, Ele responde àqueles que se aproximam com humildade e desejo real de transformação. A Bíblia nos lembra que quando confessamos os nossos pecados, Deus não apenas perdoa, mas purifica completamente. Isso significa que não é uma limpeza parcial, não é algo superficial, não é apenas uma correção momentânea. É uma transformação profunda que alcança o interior. E talvez o mais impressionante nisso tudo é que Deus não apenas responde a esse clamor, Ele espera por ele. Ele já está pronto para agir. Ele já está disposto a restaurar.
O que muitas vezes falta não é a disposição de Deus, mas a nossa decisão de nos aproximarmos com sinceridade. E quando entendemos isso, começamos a perceber que essa oração não é apenas uma prática espiritual, ela é um ponto de virada. E é exatamente isso que vamos continuar entendendo a partir daqui. Quando olhamos mais profundamente para essa oração, começamos a entender algo ainda mais sério. Deus não está apenas interessado em nos perdoar, Ele também está interessado em nos transformar por dentro. Não é apenas sobre apagar o passado, é sobre mudar o presente e reconstruir o interior. A Bíblia mostra isso de forma muito clara quando diz que Deus é como um refinador, alguém que trabalha com fogo para purificar aquilo que ainda não está puro. Esse processo não é confortável, porque ele expõe, corrige e remove tudo aquilo que não deveria permanecer. Mas ao mesmo tempo, ele é necessário, porque só assim algo verdadeiro e limpo pode permanecer. E isso nos leva a um ponto importante. Muitas vezes, nós queremos mudança sem processo, queremos transformação sem confronto, queremos um coração novo sem permitir que Deus toque nas áreas mais profundas do nosso ser. Mas a purificação real não funciona assim. Quando pedimos, Senhor, cria em mim um coração puro, estamos abrindo espaço para que Deus não apenas nos console, mas também nos molde. E ser moldado por Deus significa que algumas coisas precisam sair, outras precisam ser ajustadas e outras precisam ser completamente transformadas. Isso pode incluir pensamentos que sempre estiveram lá, mas que nunca foram confrontados. Pode incluir atitudes que já se tornaram automáticas, mas que não refletem mais a vontade de Deus. Pode incluir até mesmo sentimentos que foram crescendo em silêncio e que agora precisam ser tratados com verdade. E é por isso que essa oração é tão profunda, porque ela não fica na superfície da vida espiritual. Ela vai direto ao coração daquilo que realmente somos quando ninguém está vendo. O problema é que, com o tempo, muitas pessoas começam a se acostumar com certas coisas que deveriam incomodar. O que antes gerava convicção, agora já não gera mais reação. O que antes levava à oração, agora já passa despercebido. E esse é um dos sinais mais perigosos de que algo dentro precisa ser restaurado. Mas a boa notícia é que Deus não desiste desse processo. Ele continua chamando, continua confrontando, continua oferecendo graça, porque Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com transformação verdadeira. E quando alguém finalmente se rende a esse processo, algo começa a mudar de forma real. A sensibilidade espiritual volta, o discernimento se torna mais claro, a mente começa a ser reorganizada e aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar direção. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque ela permitiu que Deus começasse a trabalhar onde antes havia resistência. E essa é exatamente a beleza dessa oração. Ela não apenas pede perdão, ela abre espaço para a transformação contínua. E isso nos leva a entender algo ainda mais profundo sobre como Deus age dentro de nós. Quando Deus começa esse processo de purificação dentro de nós, algo muito real começa a acontecer. A nossa forma de pensar muda. Não de maneira imediata ou superficial, mas de forma progressiva, profunda, quase silenciosa, até que percebemos que já não somos mais os mesmos. A oração cria em mim um coração puro. Não é apenas um pedido por limpeza espiritual, é também um pedido por reorganização interna. Porque um coração impuro não afeta apenas a vida espiritual. Ele afeta pensamentos, decisões, escolhas e até a forma como enxergamos o mundo. E quando Deus entra nesse processo, Ele não apenas remove o que é errado. Ele também começa a preencher os espaços vazios com aquilo que vem dele. Pensamentos mais claros, discernimento mais sensível, uma consciência mais desperta para aquilo que antes passava despercebido.
É como se a mente começasse a ser reeducada espiritualmente. O que antes parecia normal começa a incomodar. O que antes era ignorado começa a ser percebido. E o que antes parecia aceitável começa a ser questionado dentro de nós. Isso acontece porque a presença de Deus não apenas perdoa, ela também transforma a forma como pensamos. E quando a mente é tocada por Deus, a direção da vida também começa a mudar. Mas esse processo exige algo de nós, rendição contínua. Porque não é um evento único, é uma caminhada diária. Todos os dias existem pensamentos que precisam ser entregues. Todos os dias existem intenções que precisam ser examinadas. Todos os dias existe algo dentro de nós que precisa ser colocado diante de Deus. E é aqui que muitas pessoas enfrentam dificuldade, porque é mais fácil pedir mudança do que permitir o processo de mudança acontecer de verdade. Mas a purificação que Deus faz não é superficial, ela vai até as raízes. Ela nos ensina a discernir o que vem dele e o que não vem. Ela nos ajuda a identificar aquilo que antes parecia confuso. E aos poucos, vamos aprendendo a rejeitar pensamentos que não refletem a vontade de Deus. Não porque nos tornamos fortes por nós mesmos, mas porque fomos sendo fortalecidos por Ele. E isso muda completamente a nossa relação com Deus. A oração deixa de ser apenas um momento e passa a ser uma consciência constante. A presença de Deus deixa de ser algo distante e começa a ser percebida no dia a dia. E a vida espiritual deixa de ser algo pesado e passa a ser algo mais vivo, mais sensível, mais real. Mas tudo isso começa com uma decisão simples, porém profunda. Permitir que Deus purifique o nosso interior de forma verdadeira. E isso nos leva a compreender algo ainda mais pessoal. Algo que toca diretamente a nossa experiência diária com Deus. Existe algo muito real na experiência de quem permite Deus purificar o coração. A sensibilidade espiritual muda completamente. Aquilo que antes passava despercebido começa a incomodar. Aquilo que antes era ignorado começa a chamar atenção. E aquilo que antes parecia comum começa a gerar discernimento dentro de nós. Não é que o mundo ao redor muda de repente, mas nós mudamos por dentro. A forma como enxergamos as coisas começa a ser ajustada. A forma como reagimos às situações começa a ser moldada. E até a forma como lidamos com os nossos próprios pensamentos começa a ser transformada. Porque quando Deus entra nesse processo de purificação, Ele não trabalha apenas no comportamento externo. Ele trabalha na raiz, na origem, no interior. E é aqui que muitos começam a perceber algo importante. Nem todos os pensamentos que passam pela nossa mente são realmente nossos. Existem influências, sugestões, sementes lançadas de forma sutil que tentam ocupar espaço dentro de nós sem que percebamos. E sem discernimento, essas sementes podem crescer. Podem se tornar ideias, desejos e até atitudes. Mas quando Deus começa a purificar o coração, Ele também começa a fortalecer o discernimento. Aquilo que antes parecia confuso começa a ser claramente identificado. Aquilo que parecia apenas um pensamento comum começa a ser reconhecido pelo que realmente é. E isso traz liberdade. Porque a purificação não apenas remove, ela também revela. Ela nos ajuda a enxergar com mais clareza o que está acontecendo dentro de nós. E quando há clareza, há direção. Quando há direção, há proteção. E quando há proteção, há crescimento espiritual. Esse é o impacto de uma vida que se coloca diariamente diante de Deus com sinceridade. Não uma vida perfeita, mas uma vida aberta. Não uma mente sem falhas, mas uma mente em constante rendição. E com o tempo, algo começa a ficar evidente. A nossa vida espiritual deixa de ser instável e começa a ganhar consistência. A relação com Deus se torna mais constante. A oração se torna mais natural. E a presença de Deus começa a ser percebida de forma mais profunda no dia a dia.
Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque algo dentro de nós foi sendo alinhado. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo dessa jornada, onde entendemos como essa transformação impacta não apenas o nosso interior, mas também a nossa forma de viver diariamente com Deus. Quando Deus purifica o nosso coração, isso não fica limitado apenas ao que sentimos ou pensamos por dentro. Aos poucos, isso começa a afetar também a forma como vivemos. Porque um coração transformado não consegue permanecer igual por muito tempo sem que isso se reflita nas atitudes. A vida com Deus começa a ganhar outra profundidade. A oração deixa de ser apenas um momento isolado e passa a ser uma conexão constante ao longo do dia. A leitura da palavra deixa de ser apenas informação e começa a se tornar direção. E a consciência da presença de Deus se torna algo mais natural, mais vivo, mais constante. Mas isso não acontece de forma automática. É resultado de um coração que foi sendo alinhado, dia após dia, por meio da rendição. E nesse processo, algo muito importante acontece. O desejo pelo que é errado começa a perder força. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque a presença de Deus dentro dela começa a ocupar mais espaço do que antes. Aquilo que antes chamava atenção perde intensidade. Aquilo que antes dominava pensamentos começa a ser confrontado com mais clareza. E aquilo que antes parecia difícil de vencer começa a ser reconhecido como algo que não precisa mais ter controle sobre a vida. Isso não significa ausência de luta, significa presença de direção. Porque a verdade é que o inimigo sempre vai tentar plantar confusão, distração e pensamentos que não vêm de Deus. Mas quando o coração está sendo purificado, o discernimento se torna mais forte e aquilo que não pertence a Deus é mais facilmente identificado e rejeitado. E é aqui que a vida espiritual começa a se tornar mais firme, não perfeita, mas firme. Não sem batalhas, mas com consciência espiritual. Não sem desafios, mas com direção clara. E talvez uma das maiores mudanças que acontece nesse processo é a forma como nos relacionamos com Deus. A comunicação com Ele se torna mais sincera, mais aberta, mais constante. Já não é apenas sobre pedir, mas sobre caminhar junto, sobre depender, sobre reconhecer diariamente a necessidade da sua presença. E aos poucos, essa vida com Deus começa a se tornar menos esforço e mais relacionamento, menos obrigação e mais consciência, menos distância e mais proximidade. E tudo isso começa a nos preparar para algo ainda mais profundo. Um momento de entrega total, onde tudo o que somos é colocado diante de Deus sem reservas. Chega um momento em que essa oração deixa de ser apenas palavras e se torna entrega. Não mais uma oração dita por hábito, mas um coração completamente aberto diante de Deus, sem reservas, sem filtros, sem tentativas de esconder nada. Porque quando entendemos o quanto precisamos de purificação, começamos a perceber que não dá mais para viver de forma superficial com Deus. Ou Ele toca tudo, ou nada muda de verdade. E é aqui que essa oração atinge o seu ponto mais profundo. O momento em que você reconhece que não consegue se limpar sozinho, não consegue se transformar sozinho, não consegue manter um coração puro por esforço humano. Você precisa de Deus, e não apenas de uma ajuda momentânea, mas de uma obra contínua dentro de você. É por isso que essa oração não termina com uma sensação de "eu tentei melhorar". Ela termina com rendição, com dependência, com um clamor sincero. Senhor, faz em mim aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. E quando essa sinceridade existe, algo poderoso acontece. Deus não ignora esse tipo de oração. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não afasta alguém que reconhece sua necessidade dele. Pelo contrário, ele se aproxima, ele purifica, ele restaura, ele renova. E mesmo que você tenha caído, mesmo que tenha se afastado em algum momento, mesmo que sinta que foi longe demais, a verdade continua a mesma. Nunca é tarde para voltar, porque Deus
não trabalha com desistência. Ele trabalha com restauração. E hoje, este pode ser o momento em que tudo começa a mudar. Não por força própria, mas por rendição. Agora, com o coração aberto, feche seus olhos e permita que essa seja a sua oração. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti hoje. Eu reconheço minha necessidade de purificação. Lava-me completamente. Remove de mim tudo o que não Te agrada. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Eu me rendo a Ti. Faz em mim a Tua vontade. Amém. Se essa mensagem falou com você, não siga o dia da mesma forma. Permita que Deus continue esse processo dentro de você, a partir de agora. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas mensagens. Que Deus te abençoe.